Boa tarde, professor. Boa tarde ou boa noite? Boa noite, já acabou de Já ser boa noite, né? passa. Acabou de virar boa noite, né? Tá, E aqui aí, tá de dia aqui. Tudo bem, professor? tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Oi? Tô O ouvindo senhor tá bem. me ouvindo? Tá bom, beleza. Beleza. Então, boa noite mais uma vez, né? Estamos aí em mais uma atividade da Semana da Pesquisa Operacional. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do, do mestre Antônio aí, que está nos prestigiando mais uma vez, sempre muito presente no nosso grupo de pesquisa, né? Sempre muito presente lá na comunidade do professor Tiago, sempre muito produtivo, muito interessado, e eu acho que o caminho é esse, né? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, tá? E você está fazendo parte de um movimento épico, né? De um momento único, a primeira semana da pesquisa operacional, né? A ideia é que eu vou combinar com o Thiago, né, vou ver se eu consigo fazer uma todo mês, ou pelo menos mês sim, mês não. Né? Porque, porque parece simples, né, organizar essas coisas, mas não é. Né? As pessoas têm agenda, Imagina. as pessoas têm agendas aí tumultuadas, né? Todo mundo com muito compromisso, então é difícil fechar esse quebra-cabeça. Né? Bem, então, Antônio, eu te convidei pelo seguinte. Como eu sempre falo, né, há muito essa não é bem divisão, né, essa dicotomia entre estudar PO, entre uma abordagem mais voltada para a academia e uma abordagem mais voltada para o mercado. Para mim, essa dicotomia ela não faz o menor sentido, porque, né, você domina ali uma ferramenta, estuda um problema, propõe uma solução. É só você colocar aquele problema de maneira estruturada no papel e automaticamente você pode contribuir com a comunidade científica. Né? Então, eu não vejo muito razão de ser nessa, né, ficar essa briguinha boba de quem é da academia não quer papo com o mercado e quem está no mercado fica com aquele discurso, isso aí só funciona na teoria, no chão de fábrica é diferente. Não, não é para ser assim, né? Então, Não, pelo, não deveria. pelo menos eu penso que não deveria. Né? Então, eu lhe convidei justamente por isso. Você é um cara de mercado, né? Você é um cara que está trabalhando no mercado, tem uma experiência, e de um tempo para cá vem pesquisando conosco e teve aí a satisfação de aprovar alguns artigos, né, num curto espaço de tempo. Né? Então, vamos por partes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco da sua carreira, né? Como é que começou essa experiência com análise de dados, e aí? Isso aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Bom, eu venho de uma transição de carreira. Eu trabalhei bastante tempo na indústria de óleo e gás, em projetos de engenharia, ampliações de refinarias, construções de plataformas. E nesse caminho eu sempre tive uma afinidade com informática, com dados, e até que chegou um dado momento eu decidi mudar de área, seguir novos áreas. Então comecei, de uns 2 ou 3 anos para cá, comecei a trabalhar diretamente com analytics, né, com análise de dados. E atualmente eu trabalho no Grupo Boticário, eu sou cientista de dados lá. E quando eu migrei, mudei o rumo da minha profissão, que eu comecei a lidar com análise de dados, eu que comecei a cair na real o que o senhor acabou de falar, que não é para ter uma barreira, né, um muro de Berlim aí entre academia e indústria, né? Porque enfim, eu comecei a cair na real, parte sozinho, parte por influência de algumas pessoas que foram bastante importantes no processo, e eu comecei a me interessar mais pela pesquisa. Né? Nesse meio tempo, comecei a perceber. Só que, veja, é muito difícil. Né? Eu venho de uma universidade que não exigiu muito essa parte de pesquisa. Então, eu
basicamente zerado, assim, né? É a realidade da maioria, né? É. Uhum. Não, exatamente. E assim, aí foi difícil. Mas eu acabei, nesse processo de interesse e pesquisa, vai atrás, aquela história, né? Semelhante atrai semelhante. Eu acabei me aproximando de pessoas com o mesmo foco, né? Algumas dessas pessoas é o senhor e o nosso grupo de pesquisa, né? Acabei caindo de paraquedas ali no meio. Eu acho que eu não conheço ninguém pessoalmente, né? É só graças ao Covid, né? Deu essa aproximação e foi fundamental, né? Porque você está envolvido com pessoas com o mesmo propósito, né? E sendo incentivado a todo momento a pensar, a transformar aplicações reais em artigo, em pesquisa. Então, acho que até essa questão do propósito, ela é fundamental, né? Uma coisa é você chegar e eu preciso publicar artigos. Para quê? Para deixar o meu Lattes mais florido. Acho que não é o caminho. Acho que o caminho é ter um propósito, né? Tentar resolver um problema, enxergar uma oportunidade. Por exemplo, no meu caso, que venho mais da parte de mercado, né? Enxergar oportunidades no dia a dia e transformar aquilo em uma solução elaborada que possa vir a se tornar uma publicação posteriormente, né? Então, meio que eu estou me dirigindo agora, o meu momento de carreira é o momento que eu estou buscando agora suprir essa parte mais acadêmica, porque eu enxergo isso, sim, como uma forma de me tornar um profissional melhor no dia a dia, né? Sim, claro, isso é para caminhar junto, né? Não, com certeza. E aí, me diz uma coisa, antes de eu falar, deixa eu passar um recado. O professor Tiago Marques vai mandar um link aí para quem quiser, todas as palestras da Semana Internacional, elas terão certificado. Então, quem quiser que seja emitido certificado, tem que preencher o link que ele vai mandar aí agora, tá? Vai colocar aí na mensagem. É só clicar aqui, é só clicar e preencher com o nome. Tem que colocar o nome completo, tá? Porque esse nome completo que vai ficar lá no link é o nome que vai sair impresso no certificado, tá bom? Bem, e me diz uma coisa, como é que surgiu essa vontade, essa necessidade de aprender operacional? Como é que foi esse Pois é. Muito engraçado, porque eu nunca tinha ouvido falar em PO na vida, né? Então, assim, o que a gente ouve falar? Em data science, né? Em machine learning, é o que tá né? tá na moda? É o que tá na moda, né? É. E aí, primeiro que eu trabalhei numa empresa que eu tive um gestor que ele é PhD em inteligência artificial, e ele falou, e eu lembro até hoje, que ele chegou para mim e falou, cara, por que você não aprende pesquisa operacional? Ninguém dá valor para isso e é o que resolve o problema, né, no dia a dia das empresas. Né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, isso tem uns 2 ou 3 anos, né? Ficou na minha cabeça. Aí, quando eu comecei a estudar mais ciência de dados, aplicação de, de algoritmos para análises preditivas e tudo mais, que eu comecei a ver que, no fundo, ali por trás, você também tem PO, né? Estimação de Isso. parâmetros. Né? Você tem PO ali atrás. Que PO, que nem o senhor mesmo fala, é um guarda-chuva gigante, né? Com várias. Ó, E aí eu comecei a falar, esse tal de PO é interessante aí. Né? Comecei a ficar com aquilo na cabeça, né? Pô, só que é muito difícil para quem não. Né? A minha formação é análise de sistemas, então não tive uma base matemática muito profunda, né? Pegar um livro de PO e estudar sozinho é não, mas um tanto quanto desafiador. esse ponto que eu quero bater, que eu estou batendo nessa tecla, né? A PO, ela é para todos, né? É. Ela tem que ser para todos, ela não pode ser para um grupinho ali fechado, né? Para todo mundo, né? Então, acho que é esse movimento que a gente está tentando fazer, está tentando resgatar, né? Que as pessoas consigam Uhum. visualizar que com a pesquisa operacional você realmente consegue resolver problemas reais. E você Sim. precisa necessariamente ser da área de matemática.
da área de estatística, né? Não precisa ser engenheiro. É o que eu falo, né? Eu fiz o meu doutorado, boa parte do meu doutorado com uma pedagoga, né? Quando eu fiz o meu mestrado na COP, eu fazia com uma psicóloga. Eu fiz o mestrado Uhum. de produção em PO, e na minha turma tinha uma psicóloga, né? Então, Uhum. a PO é para todo mundo. Eu acho que esse vai ser o lema da Casa da Pesquisa Operacional. A PO é para todo mundo. Mas é verdade, faz todo sentido. E até, complementando até que vai fazer mais sentido agora, o que eu fiquei, assim, eu trabalhei sempre muito envolvido com tomada de decisão, né? Tanto na minha antiga profissão, a parte de gestão de projetos, quando eu entrei para a parte de análise de dados. E muitas vezes a gente vê tomadas de decisões, tipo, baseado em quê? Putz, não sei, né? Assim, é até assustador, né? Que a gente às vezes acaba encontrando aí na estrada, né? Eu acho que vai bem. É. E aí eu, e aí eu falei, gente, PO acho que tudo assim, né? Você consegue, é um conjunto de ferramentas para resolver problema, para tomada de decisão, né? Desde Diria, né? problemas muito simples até É, problemas mega complexos. Né? pois é. Não, Pode outro dia aqui mesmo em casa, a minha esposa estava querendo comprar um telefone novo. Eu falei, peraí, vamos fazer uma análise multicritério aí. Colocamos no Excel, professor, e saiu, né? Deu um norte pra gente, né? Foi bem legal. Então, assim, que o senhor falou, desde o problema mais simples, né, até algo mega complexo, né? ter Então as aí pessoas na cabeça também que assim que só pode usar PO para problema com uma multinacional, na Boeing, na Coca-Cola, só assim mega, né? Cientistas, e não é nada disso, né? Eu posso usar ali, tem que selecionar um estagiário, eu posso utilizar um método da PO, né? sim, Porque nem o seu artigo, quero selecionar o melhor algoritmo para fazer aqui a predição, posso usar PO, né? O com problema certeza, é com problema, certeza. né? A ideia é essa. Não, com certeza, com Agora, certeza. conta como é que foi essa história do artigo que é, você atualmente conseguiu publicar 3 artigos, né? 2 nacionais e um internacional. Foi, professor. Isso aí foi o que foi. Está fazendo esse artigo? Não estava? Como é que foi esse movimento? Não, essa história começou assim, né? Quando eu comecei a me envolver com um grupo de pesquisa, eu estava terminando a minha especialização em Data Science e o trabalho final era um artigo também, né? E aí eu não sabia nem por onde começar. Foi Eu sabia em julho, mais ou menos. Foi quando? como Isso foi isso aí, e isso deve fazer uns 4 ou 5 meses, não tem? julho, junho, julho. Isso, foi mais ou menos por aí, né? E aí, como começou? O senhor fez uma live no canal da Statidados, algo sobre como escrever um artigo científico. O Isso senhor aqui. lembra dessa live, né? Uhum. E essa live foi o meu norte, assim, porque eu não sabia nem por onde começar, né? E a partir daquele dia, eu comecei a participar de outras lives e um belo dia o senhor me convidou para participar mais ativamente do grupo, né? E o senhor uma vez teve uma apresentação do Igor sobre o método Vicor, Vico, é o Vico, método. isso, e o senhor provocou a gente. Eu falou, ó, quero que vocês tragam um problema aí na semana que vem e resolvido com o método Vicor. Foi Eu isso. falei, cara, mas o que eu vou resolver com o método Vicor, né? E aí caiu assim, encaixou, porque eu estava também trabalhando no meu TCC, que era para aplicar uma modelagem preditiva. Eu falei, peraí, será que eu estou usando o modelo, o algoritmo adequado mesmo? E aí eu falei, bom, vou aplicar, vou utilizar, aproveitar essa provocação do professor, eu vou aplicar. E aí, a partir daí, apresentei lá para o grupo e tal, e saiu o artigo. Então, assim, começou a partir de uma provocação, né? Então, até que nem o senhor fala, o efeito matilha, né? Então, foi extremamente importante essa provocação, mexeu com a... preciso, né, encontrar um problema real.
E aí eu tinha um problema real embaixo do meu nariz, né? A sua e não tinha visto, né? E não Tava... tinha visto, né? Hoje, né, eu já com o que eu aprendi até agora, a gente vai treinando o olhar, né? Já vê oportunidades. Opa, peraí, eu acho que eu consigo resolver com o método X ou com o método Y, né? Então é tudo uma questão de pontapé inicial, né? À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo mais. É uma bola de neve, né? A gente vai. Então foi bem bacana, porque eu tinha um problema de verdade mesmo, que eu estava resolvendo Problema real. é, Problema um real. problema real. E o meu problema, e isso foi aplicado mesmo na empresa que eu trabalhava na Olist, né? Então foi utilizado, inclusive eu utilizei outras pessoas, outros decisores da empresa para me ajudar com a tomada de decisão, apliquei o Sapevo, E no final chegou numa solução. chegamos numa solução, né? Então foi algo muito bacana porque eu fiz uso de uma técnica mesmo que eu não conhecia e numa parte de um workshop lá e de uma provocação eu resolvi um problema com essa técnica, né? Veja bem, eu não sou matemático, eu não sou engenheiro, É o que eu né? falo. Ela, né, as pessoas têm esse mito, né? De que, poxa, você tem que ser o papa da matemática, tem que ser engenheiro, tem que ser estatístico. Não é nada disso, né? Você pode Pois ser é, biólogo, pode ser geógrafo, pode ser arquiteto, pode ser psicólogo, pode ser qualquer coisa, né? A PO ela é totalmente multidisciplinar multidisciplinar. e ela só faz sentido se for multidisciplinar, né? Se ela É. for multidisciplinar, ela não faz sentido, né? Esses dias eu tô até no mestrado, eu tô tendo aula de programação linear, né? E aí o professor mesmo fala, né? Fala, não adianta saber tudo sobre o método e não conhecer o negócio, né? Então, não adianta, a PO é multidisciplinar, né? Se você não tem, deixa a desejar em uma das áreas aí que englobam todo o problema, né? Você corre um sério risco de não ter uma solução, né, adequada ou, né, nem chegar numa solução, né? Entendi. Então, isso foi um mito que eu comecei a perceber, a E, né? desmistificar, né? É só desconstruir esse processo. Desconstruir. Bem, só relembrando, pessoal, vou pedir ao professor novamente, quem quiser o certificado, receber o certificado dessa palestra do professor Antônio, é só preencher o link que o Thiago vai mandar, tá? E quem quiser também entrar, nós estamos para abrir a nossa terceira turma da Casa da Pesquisa Operacional. Nós vamos abrir na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro. Quem quiser fazer parte, é só colocar o nome na lista de espera e o Thiago vai mandar o link aí também. Tá? Depois só vai abrir novamente em janeiro. Então, quem quer ter essa, só vai ter que entrar na quarta turma. Né? A terceira vai ser essa agora. Mas e aí me diz uma coisa, ainda falando sobre o artigo, né, que é o mote aqui do nosso papo, como é que você estruturou mais ou menos as ideias? Porque quando a gente fala assim, né, a pessoa fica meio perdida, né? O que eu vou colocar? Vou colocar o método? Ah, depois eu vou contar uma história? Como é que foi o passo a passo, né? As sessões? Como é que você encadeou o raciocínio para colocar o artigo no papel? Pois é. Eu lembro até que nesse processo aí de primeiro artigo, o senhor comentou sobre a questão de você estruturar o problema e tal, né? O entendimento do problema, que é a parte fundamental, né? Então, nesse ponto eu estava em vantagem, porque o problema, eu já estava estudando ele já há alguns meses, eu já tinha mapeado o problema, mas talvez não da forma mais adequada, mas assim, eu conhecia muito bem o problema. Então, eu acho que isso foi o primeiro ponto, né? Dominar o problema. Então, eu era o problema era para resolver um problema do meu emprego, do meu trabalho. Então, assim, estava dominado. Eu não precisei mais envolvimento de terceiros para conseguir estruturar esse problema. E aí, nessa época, o senhor teve uma aula fundamental, que foi a aula da figura rica, né? Ah,
Muito legal. E isso daí foi fundamental. Para quem não conhece, pode procurar lá no YouTube do professor Marcos Santos. Tem uma aula sobre a figura rica. E eu achei demais, né? Onde que eu imaginar que ia fazer um desenho infantil e isso seria um método para entendimento de um problema, né? Uhum. Então o primeiro ponto foi isso, né? E aí, feito essa estruturação, entendendo muito bem, tendo o problema muito bem mapeado, e aí a gente foi colocando em prática a metodologia. Então, no caso, era um artigo para a gente conseguir escolher, né, aplicando uma análise multicritério para escolher qual era o algoritmo adequado para uma análise preditiva a se fazer, né, dentro de um determinado contexto. E aí, nesse processo, poxa, quais critérios, né? Então, definição dos critérios. Quais critérios nós vamos utilizar para a escolha desse algoritmo? Então, foi um ponto posterior também. Entendi o problema? Vamos definir quais critérios eu vou utilizar. Tudo bem. Tinha um critério que eu não conseguia transformar ele em quantitativo. Era um critério meio que difícil de se expressar de forma quantitativa. Então, fizemos uma outra análise multicritério para gerar um score, né, que foi até com o Sapevo, né, que nós utilizamos, né. E aí, pronto, definimos os critérios, definimos as alternativas, né, que eram os algoritmos que eu tinha no cardápio ali para poder utilizar. Né. Demos pesos, demos importância para cada critério. Né. Qual é o critério mais importante do que um outro? É um critério de custo ou é um critério de benefício? Né. Então, tudo isso foi sendo mapeado, fez parte de toda a montagem aí do esqueleto. Passei dessa fase, foi a aplicação do algoritmo, né? Que no caso foi o Vico, né? Utilizamos até uma plataforma online, mas o Isaac participou do trabalho, participamos, conferimos os cálculos, tudo no Excel bonitinho, os cálculos bateram, assim, que a gente tem a plataforma online lá, mas eu não conheço a plataforma, então vamos ver se bateu, né? Sabe, o que está rodando por trás. Se tá rodando. Exatamente, por isso que é a importância de conhecer a teoria, né? Então, a teoria na prática é diferente. Não, na prática a teoria também é a mesma, né? E aí. E Pois como não, é que professor? é a história desse artigo internacional agora, que foi aprovado? Esse foi um negócio surpreendente para mim, porque eu tinha feito um artigo no. Eu gosto sempre de publicar coisas no LinkedIn para ajudar o pessoal mais inexperiente, né, mais jovem, tal, que tá chegando. Volte e meia, embora faz um pouquinho de tempo que eu não compartilho nada. E eu tem um problema bastante conhecido que é o da previsão do sobrevivência do Titanic. Né? Isso daí é um é o famigerado problema aí do Titanic da plataforma Kaggle. Eu falei, bom, vou pegar esse problema que é conhecido de todo mundo e vou aplicar uma metodologia aqui para preparar o conjunto de dados. Enfim, eu fiz um pequeno artigo e coloquei no LinkedIn. Simplesmente isso. Aí o senhor, com o olhar treinado aí de muitos anos de experiência, falou, poxa, isso daí é relevante, isso aí a gente pode transformar num artigo. Papel, vamos botar no. Vamos botar isso aí no papel. Eu falei, cara, mas da onde que eu vou pegar o problema do Titanic e transformar num eu nunca imaginei na minha vida, né? E aí o senhor, bom, se o professor falou, tá falado, né, cara? Quem sou eu para Tá falando, vai sair alguma coisa daí, né? Se ele tá falando que vai, é porque vai, né? Quem sou eu, né? E aí falei, bom, vamos trabalhar vamos estruturar melhor, né? E aí a prévia foi o WorkUp, né, do INPIC. Eles trabalham 4, né? É, 2 internacionais, foi o OCAP. foi. E aí nós levamos para lá o WorkUp, o pessoal gostou bastante. Isso, E aí, o senhor veio com esse, ó, eu esqueci Red M. Red M, né, lá da Argentina. E aí eu falei, pô, mas será que faz sentido? Não. Confia no mestre aqui. Aí, Vamos. Tá E aí eu peguei. E até ele tem uma sessão, que é a parte de ensino, né? Como esse artigo tem uma abordagem mais didática, né? Mais de ensinar. Isso, exatamente. E aí preparei, adaptei ele para o formato, lá para o padrão do congresso.
E aí mandamos. Tiveram algumas revisões que eles solicitaram. Eu acredito que foi tudo atendido, porque o e-mail que eles mandaram agora foi já confirmando, né? E para Uhum. mim foi surpreendente, né? Então até é uma questão da gente ter o olhar treinado, né, para enxergar oportunidades, né? Então não foi, mais uma vez, foi a partir de uma situação mesmo real, porque o meu objetivo inicial era ensinar, né? Era ensinar uma técnica para os novos cientistas de dados, aprender como se faz a preparação de um conjunto de dados, que técnica eu posso utilizar, qual a importância daquilo. Basicamente, e isso por que não? Por que não se tornar um artigo também, né? Era algo que eu nunca ia imaginar na minha vida. Né? É, Então, foi bem legal, então, foi uma experiência muito legal. um artigo num congresso, num periódico, ele tende a se perenizar, né? Ele é mais rastreável, ele é mais fácil de ser encontrado, né? Pelo menos eu tenho essa percepção, pode até não ser verdadeira, né? Que também eu não sou dono da verdade. Mas, por exemplo, é, é muito mais fácil, eu quero pesquisar um assunto, é muito mais fácil eu pegar e procurar lá nos proceedings, lá da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, ou nos proceedings do REDM, ou de qualquer outro congresso, do que eu jogar no Google ou ficar procurando que nem um maluco no LinkedIn, porque o LinkedIn é um mundo, Uhum. É o né? mundo. O LinkedIn é um mundo. E também, além disso, além de ser um mundo, cada um escreve o que quer. Então, você pode achar coisa de muito boa qualidade, mas pode achar coisas também de qualidade duvidosa, né? Então, quer dizer, Sim, você coloca um artigo num congresso, num periódico, esse artigo ele foi avaliado às cegas, né? O avaliador corrigiu sem saber quem é o autor, né? Normalmente passa pela correção de 2 ou 3 avaliadores. Então, quer dizer, o que está ali realmente é um material de qualidade. Pelo menos se espera isso, né? sim. Então, quer dizer, então é muito mais fácil, assim, a contribuição que você dá, né, para a sociedade, para a comunidade acadêmica, é uma contribuição muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais estruturada, né, muito mais forte do que você ir lá e falar algumas palavras no LinkedIn, ou falar algumas palavras, Com certeza. né? Você não publicou o artigo e está lá. Os meus alunos falam assim, professor, estou com dúvida no método Vico. Eu entro lá no meu ResearchGate, pego o link, só mando o link para o aluno ler. Aí dá uma lida aí. Né? Faço isso direto. Ah, Uhum. não sei aplicar aqui sei lá, o Box Jenkins. Eu vou lá, entro no meu perfil, pego o meu link, lê esse material aí. O artigo está lá, publicado, né? E quando eu coloco assim num blog, no LinkedIn e tal, a coisa meio que se perde né? Naquele Sim. conteúdo, né? Tem muito conteúdo ali, uma massa muito grande. Então, Uhum. mas ainda teve isso, ainda teve o WordCap, né? Como é que foi a apresentação do WordCap? Também foi surpreendente também. O senhor chegou, manda para lá que isso é relevante. Eu nunca ia achar que era relevante o assunto, né? Para mim era um assunto bem já desgastado, né? Então, só que como foi com essa abordagem mais didática, né, de ensinar o passo a passo e não meramente demonstrar a aplicação de um método, mas sim ensinar, né, como pegar o R lá e colocar o código e aplicar. E aí mandei para lá e foi aprovado, fiz a apresentação, foi online, né, por causa da pandemia, então foi tudo feito de forma online, inclusive acabou sendo até um ponto positivo, porque a gente consegue participar de eventos que De outro... normalmente a gente teria que escolher um ou outro, né? É. Então, assim, esse período online está sendo bom nesse aspecto, né? E foi muito bacana. O que o senhor comentou agora há pouco, que eu acho bastante relevante até para o assunto de como escrever o primeiro artigo, é a questão de pesquisar, né? Porque quando eu comecei também a me interessar, eu não sabia nem por onde começar a pesquisar, não sabia nem o que pesquisar, eu não sabia nem como ler um artigo, já começava por aí, né? Então, acho que é até um ponto que é válido até para o pessoal que está interessado com o assunto, a gente também de seguir o mesmo passo, que é muito importante
treinar essa leitura, né, e pesquisa, né, como procurar um artigo dentro daquele tema, daquele meu assunto que eu tenho interesse, como que eu leio, né? Porque imagine, se a gente for foi ter uma aula que o senhor também fez também de como ler um artigo científico. Pois é. Gente, quem não conhece o YouTube do professor Marcos tá perdendo, que lá é um acervo gigante, né? De coisa boa lá. E aí uma das aulas que está lá no YouTube, inclusive, foi essa, de como ler. Eu não sabia nem por onde ler, né? Como Porque se eu for ler um artigo inteiro de cabo a rabo, eu não aguento ler 2 num dia, porque dependendo do tema é tão denso, né? Que a gente não consegue. Né? Então, foi muito importante começar a me habituar a saber onde pesquisar. Vou procurar num análise de um congresso, ou vou ali no portal de periódicos da CAPES, vamos procurar, né, uns artigos, uns periódicos A1, A2, aí mais parrudo, né? O que eu tô buscando, né? Então, essa questão me ajudou muito a conseguir escrever o primeiro, né? Saber ler, saber pesquisar, né? Então, acho que é válido se dedicar a desenvolver essa habilidade, né? Entendo Que que ainda assim, estou desenvolvendo ainda, né? bem, eu vou morrer desenvolvendo, né? É, eu costumo dizer que, assim, eu acredito que a leitura e a escrita são duas faces de uma mesma moeda, né? Quanto mais você lê, melhor É, você escreve, né? E aí você lê mais, escreve melhor, e lê mais, escreve melhor. É um processo construtivo mesmo. Você vai ficando cada vez melhor, né? sim. Sua performance vai melhorando à medida que você vai fazendo. Ô, Tiago, por favor, manda aí o link. Só relembrando, pessoal, quem quiser, essa palestra ela vai dar certificado. Então, quem quiser receber certificado, é só preencher o link aí que o Stack Dados o professor Tiago Marques vai postar. É só clicar no link e preencher com o nome completo e o e-mail para que a gente possa enviar o certificado, tá, da palestra. E ele vai enviar o link também para quem quiser entrar na lista de espera da terceira turma da Casa da Pesquisa Operacional. Tá? Bem, e aí você falou uma coisa, o Antônio, muito interessante, né? Você falou assim, eu pensei que, eu achava que o assunto era simples e por isso que eu não fazia o artigo, não, né? Eu penso que a questão não é nem isso, sabe? Eu já vi vários artigos super simples, usando diagrama de Chikawa, usando né, ciclo PDCA, usando ferramentas simples, já consagradas há mais de 50 anos. E os artigos estão aí. Né? Eu acredito que os alunos não escrevem, não colocam no papel, porque, na verdade, meio que não acreditam em si, não acreditam no seu potencial. Né? Não acreditam que tem o direito de brilhar assim como todo mundo. Né? E todo mundo quer, no final das contas, é ser reconhecido como um bom profissional, né? Como uma pessoa que domina um determinado assunto e, naturalmente, recebe, né, adequadamente por conta disso, pelo seu trabalho. Né? Só que eu acho que, às vezes, a gente fica com essa sensação de que, poxa, eu não mereço isso não é para mim. Né? Você não se aposta daquilo. Não, isso é meu, eu sei fazer. Eu vou botar no papel e vou mostrar. O que eu Pois sei é. fazer é pouco, é simples, mas eu sei fazer bem feito. E eu vou mostrar que Sim, eu sei fazer. com certeza. Então, eu Concordo acho, plenamente. não é? Não é que você acha que o assunto é simples, é que você acha que aquilo não é para você. É. Não é ir lá apresentar no meio de um monte de gente importante, um monte de gente que estuda. Não, isso para mim não. Imagine eu ali. Eu ali, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, os alunos, né, o pessoal não escreve, não, né? Porque não acredita em si mesmo. Né? Mas todo mundo tem o direito de brilhar, pô. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Né? Eu Com acredito nisso. certeza. Com Né? certeza. Eu também concordo. Eu acho até curioso, porque eu nunca me imaginei na vida me dedicando mais assim para o lado acadêmico, né?
Eu sempre fui muito prático, sempre fui muito de pôr a mão e fazer, e eu sempre enxerguei dois mundos diferentes, né? Separados, né? Eu Não sempre é, enxerguei assim, o que não é e que não deveria nunca ser, né? nunca ser, exatamente. E aí eu, com o tempo, e assim, e eu até não via muito sentido, cara, vou ficar, pô, é muito chato ficar escrevendo ali artigos, monografia, tudo que envolvia escrita científica eu abominava, assim, né? Até eu perceber a importância e que esses dois mundos, na verdade, É deveriam ser um só, um né? mundo, é um mundo. Deveria ser um só, né? Então acho que eu acho até que muitas vezes a nossa formação peca um pouco de não incentivar mais esse desenvolvimento e não incentivar o link, né? Porque às vezes também se percebe que é só ali pesquisa, 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 publicação, publicação, publicação e o outro lado é só ali desenvolvendo, aplicando, aplicando, aplicando e esses dois mundos não se conversam, né? Então acho que quando a gente começa a clarear a nossa cabeça que não deveria ter essa divisão, as coisas começam a fazer sentido e a gente cresce. Esse período de pandemia, que eu tenho me dedicado bastante, estudando bastante, aí, 5, 6, 7 meses, eu não tenho como nem dizer, mensurar a evolução profissional, né? Porque a gente só cresce. Né? Então vale muito a pena, é um esforço que é muito válido, né? E gratificante. E a gente é recompensado. Assim, isso aí é fato. Então, assim, eu sou a prova viva que qualquer pessoa pode se dedicar à carreira acadêmica. Porque eu nunca, nunca me imaginei. É impressionante. Assim, eu tinha até um pouco até abominava, diria para o Mas senhor, né? Pois meio é. teórico, aquelas equações que ninguém entende Pois nada. é. É, a Não, maioria eu. tem essa. Então, eu acho que o mundo caminhando cada vez mais para se tornando data-driven, né, que é o termo aí, tomando cada vez mais decisões orientadas a dados, cada vez mais, cada vez se torna mais importante essa necessidade de conhecer as técnicas na íntegra, né? E da onde que a gente busca esse conhecimento? É da pesquisa. Não tem jeito. Eu posso trabalhar como desenvolvedor de software, como analista de qualquer coisa, mas se você não. Aonde eu vou buscar o conhecimento técnico ali para, né, o embasamento para eu resolver meus problemas? É na pesquisa. Né? Então não deveria ter divisão, né? Então eu tô caindo na real agora, com 34 anos, né? Então quanto antes cair e enxergar isso, vai ter vantagem. Vai... É por isso, pelo que você falou, toda disciplina que eu dou, toda matéria que eu dou, normalmente eu dou uma prova e um trabalho, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, qualquer disciplina que eu dou. Primeiro eu dou uma prova, e na maioria das instituições não tem muito jeito, a gente tem que dar uma prova mesmo, é uma exigência, mas no final eu sempre dou um trabalho onde o aluno tem que buscar um problema real e propor uma solução utilizando aquelas técnicas que nós trabalhamos em sala de aula. Né? Uhum, Pegar um problema real, ou da empresa, ou da universidade, de onde ele quiser, da sociedade, mas ele tem que se apropriar daquele conhecimento que nós trabalhamos na sala e, a partir dele, propor uma solução. Sempre, sempre faço isso. E, normalmente, eu coloco peso 7 no trabalho e 3 na prova. Porque prova não prova nada. O cara decora tudo, no dia seguinte não sabe mais nada. Né? exato. Eu quero ver se ele é capaz de resolver um problema real com aquele conteúdo que eu dei. Né? Esse é o foco, é a sua capacidade de resolver problemas. Essa, Perfeito. né? Senão não faz sentido. Com Né? certeza. Eu concordo. Isso foi uma visão que eu aprendi a ter e muito com contato com o senhor também. Porque eu não tinha, não enxergava dessa forma, né? E eu vejo até, já vi até alguns comentários aqui falando também de mercado, academia. E é verdade, tem muitas empresas que não valorizam e também tem muitas instituições de ensino que parece que também não prepara tanto assim para o mercado. Né? Então, acho que tem um pouco de falha, É, talvez, de há um ambos os lados, né? ainda há um espaço. Né? Tem, mas a gente consegue ir mudando um pouquinho, né, Isso. professor? A gente
parte da gente, né? Um pouco de disseminar, né? Que nem o caso da Casa da Pesquisa Operacional. Acho que muita gente acho que nunca ouviu falar, embora possa até aplicar sem querer no dia a dia, né? Mas nunca ouviu falar. Não é pesquisa operacional não é um assunto que está na moda, né? E o Não, senhor aí e o Thiago Marques vem nadando contra a maré, disseminando um assunto que com certeza isso faz sentido para a maioria das pessoas, né? sim, Pesquisa operacional, né? Então acho são iniciativas como essa que ajudam a diminuir esse fosso. abismo, né? Esse fosso, exatamente. E aí, falando nisso, falando na Casa da Pesquisa Operacional, você participou de qual turma? Da primeira ou da segunda? Foi da primeira, Da primeira, né? Que foi nós da vimos primeira. é decisão tomada sob risco, sob certeza. Foi. Uhum. E como é que foi? O que você achou? Como é que foi essa experiência de participar da CPO? Olha, professor, vou chover no molhado aqui, né? Porque, assim, não é porque eu tô aqui de frente mesmo, nem que seja virtualmente, né? Mas de frente para o senhor, mas o senhor tem uma didática, assim, ímpar, né? Então, o senhor pegou todo aquele conteúdo e colocou para a gente ali de um jeito que, meu, foi quase o mesmo efeito de abrir a cabeça né, e colocar dentro, assim, né? Porque foi muito bem elaborado o curso, porque eu acho também o que faz sentido, o que ajuda a digerir é quando você consegue fazer um link com problemas reais, né? Então Sim, a é. forma como foi abordada ali aquele curso, né? Para mim foi ótimo, assim, eu volto a falar, acho que chegou mais gente, eu não sou engenheiro, eu não sou matemático, né? Então assim, aquilo, e eu saí, entendi perfeitamente todo o conteúdo que foi abordado, né? Então acho que para mim assim duas coisas que foram marcantes para mim foi a didática com que foi tratado o assunto e o efeito comunidade, né? Então ali tinha um Zé Ninguém igual a mim lá no meio e tinha professora, esqueci aquela professora que o senhor também conhecia, Neide Zambelli, coordenadora da igreja. professora professora Neide, junto com minha colega de turma, né? Então, aonde que eu ia imaginar fazendo um curso com uma professora com a tarimba que a professora Neide tem, né? Então, né? Então assim, então para mim a experiência foi nesse aspecto foi excepcional, né? Tanto na questão da forma que foi abordada a didática que o assunto foi conduzido e o efeito networking, né? Você está ali envolvido com pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, de profissões e posições das mais variadas, né? Sim, é. Então a gente só cresce, né? Eu acho que a grande vantagem, o curso a gente aprende, e de repente a gente não vai aplicar a técnica daquele curso agora, ou amanhã, ou ano que vem. Mas o efeito comunidade, ele é para a vida toda, né? E é o que eu e o Tiago falamos, né? Na verdade, o que a gente oferece não é um curso, né? É todo um ecossistema, É um né? exatamente, a palavra certa. É um ecossistema de conhecimento. Sim, Então, um dá uma dica para o outro de um livro que leu e que é bom, aí aparece a oportunidade de estágio na empresa de aí ele manda lá no nosso grupo. Nós temos um grupo fechado no Telegram, né, só para os membros da CPO. Então, aí aparece uma oportunidade de emprego, a pessoa manda, né? Um está com uma dúvida num determinado problema, pergunta, o outro responde. Então, na verdade, é um ecossistema, né, onde todo mundo se ajuda. sim, com certeza. O propósito, de maneira nenhuma, é que eu dê aula, que eu sou especial, não é isso. Nem o professor Tiago, não é isso. A proposta é criar esse ecossistema onde todos possam crescer juntos, né? Com Onde certeza. a nacional nos ajude a melhorar a nossa sociedade, melhorar as nossas organizações, né? A ideia é essa, né? Com certeza. Né? Então, aproveitando o gancho, o professor Tiago vai mandar aí o link, quem quiser receber o certificado dessa palestra do professor Antônio, é só preencher o link, ele vai colocar aí agora, coloca o nome completo, que é o nome que vai sair no certificado, e o e-mail para a gente mandar o certificado em PDF. Tá? E ele vai mandar também o link para quem quiser entrar na lista de espera da terceira turma da Casa da Pesquisa Operacional.
A terceira turma vai abrir agora sexta-feira, dia 30 de outubro. Vai ficar aberta uma semana até a outra sexta-feira, dia 6 de novembro. E no dia 7 de novembro, que é o sábado, sem ser sábado agora o outro, começa o curso do método TOPSIS. E aí nós vamos ver vários problemas práticos, vamos mexer no método TOPSIS utilizando R, né? Então vai ser uma dinâmica bem interessante. Eu e Tiago preparamos um material bem bacana. Então, assim, o nosso encontro passou rápido, já está chegando ao fim, passou voando, né? Eu nem vi o tempo passar Voando. muito, quase uma hora, né? Daqui a pouco o Instagram vai derrubar, né, a nossa live. Então, assim, de antemão, já gostaria de agradecê-lo, né, pela sua presença. Você está dividindo um pouquinho aqui da sua experiência, né, conosco. E, assim, curto as palavras, se você pudesse dar um conselho, né, para quem está enveredando por essa área aí de tomada de decisão, pesquisa operacional, data science, qual é o conselho que você daria aí para essa garotada? Tá, eu acho, primeira coisa, não menosprezar o embasamento teórico, acho que é o primeiro ponto, né? Não cair no conto que vai aprender e vai ficar bom em 2 meses, porque é mentira, né? Então, primeira coisa é buscar, escolher, a própria PO ela é muito ampla, né? Então, então aqui eu acho que o próprio canal aqui, a Casa da Pesquisa Operacional, é uma boa forma de municiar a gente com conteúdo, até para a gente. Eu gosto mais do que? Eu gosto de multicritério, eu gosto de programação matemática, né? O que atende o meu problema, né? Então é importante buscar o conhecimento e vir. Eu acho que não tem outra forma que não seja treinar esse olhar de ali pesquisar, né? Ler um artigo, pesquisar, buscar, tentar resolver, aplicar uma técnica num problema real, por mais simples que seja, né? Um problema para escolher igual que a gente usa lá nos nossos exercícios direto lá, escolher um lanche, né? Do McDonald's, ou vou escolher do Burger King, do Madeiro, né? Meu, é uma grande forma de a gente aprender ali na íntegra como que funciona o método, né? Para depois aplicar, de repente, numa situação mais... E, e é mais esforço, que eu diria, né? Assim, não é fácil, né? Não é fácil, tem que ter constância, né? Mas qualquer um é capaz. Qualquer um é capaz, basta ter disciplina e constância, né? Então, assim, falando especificamente pro assunto aqui que o tema é escrita de artigo, né? Para quem está mais buscando, eu diria que antes de escrever é muito importante aprender a pesquisar e aprender a ler, né? Então, aprender a buscar aquele assunto, aprender a ler, né, extrair do artigo ali o que me interessa. Se tiver como montar um grupo de pesquisa, se envolver com outras pessoas, a gente ganha o efeito matilha, que o senhor explora bastante lá com a gente, né? Então, acho que para mim é outra coisa fundamental também estar envolvido com um círculo de pessoas com o mesmo propósito. E aí, a partir daí, vamos resolver problemas com os métodos que eu estou aprendendo. Eu acho que é um bom... Né? Você tem que procurar pessoas que se afinizam com aquilo que você quer. Exatamente. Né? E aí a coisa acontece. Exatamente. Eu acho que... E o resto não tem receita de bolo, não tem palavra mágica. É transpiração mesmo, é se dedicar. A gente mesmo tem domingo que a gente está fazendo aula no domingo, no sábado de manhã, domingo, segunda à noite. Né? Mas aí não é esforço. Quando a gente tem um propósito maior, a gente quer crescer profissionalmente, isso acaba sendo algo até prazeroso, né? Aprender uma coisa nova, né? Então, não tem mágica, né? É esforço, é transpiração. Ainda mais quando você, como aconteceu contigo, né? Quando você sente o gostinho do sucesso, caramba, Sim, brilhar, eu eu sou sou capaz. Pô, aí te dá um ânimo maior. Caramba, eu vou dar o gato, porque se com pouquinho esforço eu já consegui isso tudo, imagina se eu der mais gás ainda. Imagina, exatamente. É bem isso que a gente pensa mesmo. Exatamente. Então, acho que a ideia é essa. Então, que é um prazer. Eu acho que o tempo deve estar quase batendo
no limite aí já, né? Então é um prazer participar aqui, porque da mesma forma que muita gente me ajudou né, e me ajuda ainda nesse processo, para mim é sempre prazeroso também retribuir também para terceiros também. Então, quem quiser também fora daqui tirar dúvida e que eu puder ajudar, o canal tá aberto. Aqui pelo Instagram, tem o meu LinkedIn também, que eu acredito que o Thiago deve ter divulgado lá na chamada também. Sim. E é isso, professor. É sempre um prazer, podem sempre contar comigo, porque é nada mais do que justo a gente devolver para a comunidade, né? O conhecimento que a gente extrai aí diariamente. Bom, muito obrigado, tá? Muito obrigado, então, ao professor Antônio por estar aqui nos brindando, né, com essa noite maravilhosa. E eu gostaria de agradecer também, né, a presença de todos, né? A retenção foi excelente, mantivemos aí praticamente 40, 45, né, todos os convidados praticamente o tempo todo, tá? Então, amanhã continuaremos com a nossa Semana da Pesquisa Operacional, veremos um problema sensacional, quem vai apresentar o engenheiro Cláudio Júnior, né? Veremos o knapsack problem, que é um problema clássico da pesquisa operacional, que envolve programação inteira, é conhecido como problema da mochila, que é um problema de otimização, né? Eu tenho um volume limitado e eu quero, por exemplo, um caminhão, um caminhão de carga. Eu quero levar uma carga ali naquele espaço limitado, tal que essa carga que eu vou levar me traga o maior retorno possível. E aí, qual é a combinação de carga que eu tenho que levar? Então, esse é um problema clássico da PO, e ainda vai ter um plus, né? Que ele vai apresentar o knapsack problem e vai resolver vários problemas no R. Então, vai explicar, usando o R, como é que a gente consegue resolver esse problema. Então, vai ser bem mão na massa. Amanhã, se eu não me engano, vai ser às 20 horas ou 21? Eu acho que vai ser às 21 horas amanhã, né? E vai ser pelo Zoom, tá? Então, quem quiser participar dessa aula amanhã, do Cláudio, é só entrar lá no site da casadapesquisaoperacional.com. Dentro de casadapesquisaoperacional.com, você já pode se inscrever para a palestra e tem um menu lá chamado Semana da PO. É só entrar lá em Semana da PO, tem lá a palestra do Cláudio e lá já tem o link do Zoom. É só copiar e colar lá o link do Zoom que você vai acessar amanhã a essa nossa aula, tá? Se eu não me engano, vai ser 21 horas. Eu acho que vai ser 20, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que vai ser 21 horas. Deve ser uma hora e pouquinho a aula dele, né? Então, não vai demorar muito. É bem uma aula bem prática usando o R, tá? Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite e, mais uma vez, obrigado aí, Antônio. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, amanhã nos encontramos, tá? Será às 21, isso aí, tá? Então, Isso aí. até amanhã. Boa noite, então, pessoal. Até Boa mais. noite, com Deus.